Olá, bem-vindos a mais um Centro Desportivo. Começamos os comentários habituais à jornada do fim de semana pelo Ferreira Daves, que se sagrou campeão e vai regressar para a próxima época desportiva ao Campeonato de Portugal. Passamos depois ao futsal. Os Gigantes de Mangualde assegurou a manutenção na terceira divisão depois de vencer o Ocela por 6-5. Depois de seguida continuamos no futsal com o ABC de Nelas, que não conseguiu o apuramento para disputar o acesso à primeira divisão de futsal. E passamos de seguida ao Tondela. Vamos falar aqui da possível saída de Paco Estaran, do comando técnico da equipa beirã. Olá Rui, olá Joana, bem-vindos a mais um Centro Desportivo. Espero que estejam bem os dois. Antes de iniciarmos aqui este comentário à jornada do fim de semana, como disse, vamos começar pelo Ferreira Daves. Vamos só ouvir aqui algumas declarações do treinador, do Rui Almeida, aqui meio que a festejar esta conquista na penúltima jornada desta disputa. É uma felicidade imensa, um orgulho imenso ser o treinador deste grupo fantástico que eu tive esta época. Um título mais que merecido para o que estes jogadores fizeram, sabendo que foi uma época bastante atípica, pouco anormal, assim se possa dizer, com tudo o que aconteceu. E penso que é um título ainda com um sabor maior. Os objetivos que nós fomos criando durante a época e tínhamos este sentimento de querermos chegar ao fim e ser campeões. Eu acho que foi isto que no fundo nos levou e que nos encaminhou a este título que acho que é mais que merecido para o que este grupo de trabalho fez. Conseguimos aqui ouvir o barulho de fundo dos festejos do plantel. O Rui que falou comigo enquanto fazia uma viagem de regresso. A Joana, se me permite, começo aqui pelo Rui. Rui, uma época, se me permitem dizer, exímia aqui por parte do Ferreira Daves, uma época muito boa, apesar de todas as adversidades que todos passamos por causa da pandemia, mas uma época muito boa por parte do Ferreira Daves. A meu ver, merecida esta subida. Pergunto ao Rui como é que vê esta conquista do Ferreira Daves e este regresso da equipa ao Campeonato de Portugal, que tinha deixado o Campeonato de Portugal em 2017, 2018, salvo erro. Sim, é mais que merecido. Quem anda praticamente em primeiro, andou durante o campeonato da fase regular, andou dividido com Lamelas, mas quem acima de tudo criou o plantel que criou, os objetivos do Ferreira Daves com os plantéis sempre que queria, obviamente que passa sempre por lutar para ser campeão. E acaba por ser o justo vencedor, porque andou mais jornadas em primeiro, conseguiu nesta fase de apuramento de campeão ser melhor do que os outros, já ia em vantagem, partiu em vantagem, digamos assim, para o apuramento de campeão e portanto conseguiu logo também nas primeiras jornadas manter esse favoritismo, acima de tudo quando vence o primeiro jogo com o Lamelas, aumenta ainda mais a distância e a partir daí as coisas ficaram um bocadinho mais fáceis e obviamente quem a uma jornada do fim e já com 5 pontos também de vantagem para o segundo e terceiro classificados, portanto justifica plenamente aquilo que é o feito, e mais uma vez volta a subir de divisão, e portanto vamos ver agora, portanto é aplaudir os feitos e agora é esperar que o Ferreira Daves consiga construir um plantel dentro daquilo que são as suas possibilidades, obviamente, para conseguir se manter no Campeonato de Portugal. Já esteve no passado recente, voltou a descer. Esperemos a nós que tenha servido de experiência e que este ano consigam fazer uma época mais tranquila para se manterem nos campeonatos nacionais, porque é o que esperamos aqui de Viseu. Quanto mais clubes estivermos a representar o distrito e a região nos campeonatos de Portugal, tanto melhor. Rui, o treinador do Ferreira Daves, o Rui Almeida, já está há 7 épocas à frente do comando técnico aqui do Ferreira Daves. Não sabemos se vai ou não continuar, mas é importante esta estabilidade, pelo menos a nível da equipa técnica, no caso do treinador mais especificamente falando, é importante esta estabilidade e pode ajudar depois aqui neste pulo, nesta passagem para o Campeonato de Portugal, sendo que, como o Rui estava a dizer, e penso que bem também,
tudo conta, depende das contratações que fazem, dos jogadores que vão ter, obviamente, e do plantel que têm, mas esta estabilidade que, por exemplo, um Académico de Viseu não tem, diferencia aqui, no fundo, depois os resultados e a prestação da própria equipa, não é? Sim, não, o Rui, pelo que sei, já tem uma relação muito boa com os dirigentes do Ferreira Daves e por isso, e pelo trabalho também que tem feito, é que está à frente do clube durante todas estas épocas de forma consecutiva. E é como lhe digo, obviamente que a estabilidade é necessária para se fazer o seu trabalho. Obviamente também tem que haver competência, porque se não houver competência, por mais que exista a relação e a amizade, se não se ganhar ao domingo, dificilmente conseguimos manter o cargo e a função, mas o que é certo é que tem dado frutos, já subiram 2 vezes consecutivas por mérito próprio e esperamos que agora aquilo que aconteceu no passado recente não volte a acontecer e que consigam organizar e preparar melhor esta época e esperemos nós que entremos todos numa época de futebol, digamos assim, mas num período mais tranquilo no que respeita a esta pandemia e que possa haver jogos de forma tranquila e regular, do início ao fim do campeonato, e que possa haver público nas partidas, para que seja mais fácil para todos. E votos de que, mais uma vez, que o Ferreira Daves consiga estruturar bem a época, porque é essencial para se ter futuro, ou para se ter um futuro risonho no campeonato. É essencial que as coisas sejam bem estruturadas. Um clube do interior é sempre muito difícil ter a garantia de alguns bons atletas, mas lá está, cabe ao Rui, cabe aos seus dirigentes prepararem o melhor possível a época e de forma, acima de tudo, a não ter surpresas. Agora é festejar. Joana, vou passar aqui a bola para si agora, vamos passar ao futsal, falar aqui da manutenção da conquista deste feito por parte dos Gigantes de Mangualde, que conseguiram assegurar a manutenção na 3ª divisão com a vitória frente ao Cela por 6-5. Os Gigantes, que partiu para esta última jornada em terceiro das quatro equipas, partiu em terceiro e conseguiu dar aqui o pulo para o primeiro lugar e conseguiu, mesmo em igualdade pontual, ser os Gigantes a assegurar esta manutenção. É um feito mais saboroso quando é conquistado desta forma, uma forma um pouco mais assim à última hora, digamos assim. Um pouco mais matemática, por assim dizer. Sim. Sim, atendendo ao campeonato atípico que estamos a viver, que não havendo público, tendo minimizado este campeonato para 3-4 jogos, tudo tem que ser possível, e se matematicamente o foi, os Gigantes só têm que estar contentes, porque não, foi jogo a jogo, foi conquistado. Eles tiveram todo o trabalho de preparação de uma época que tem os constrangimentos que tem, portanto tem que se dar os parabéns, independentemente de ter sido nos últimos minutos, nos últimos confrontos, e sendo este matemático que a gente está aqui a referir, temos que dar os parabéns. Há mérito, há trabalho por trás, há toda a dificuldade inerente a este campeonato e perspectivar, tal como o Rui estava a dizer, referente ao futebol, que nós consigamos pelo menos começar uma próxima época mais sólida, sem estes constrangimentos, independentemente do público ou não, mas pelo menos que se consiga planear uma época mais sólida, sem muitas paragens e sem estes constrangimentos todos. Muito bem, Joana. O ABC de Nelas também conseguiu manter-se na 2ª divisão, mas aqui o objetivo era claramente discutir o acesso à 1ª divisão de futsal. O ABC de Nelas teve uma época também muito boa, teve apenas uma derrota para o campeonato. Na última jornada empata frente ao FAF, em casa do FAF por 2 bolas. Acaba por ser aqui um sentimento agridoce, não é? Chegar aqui à última jornada, toda uma época com muito esforço, com muito trabalho e não conseguir então discutir o acesso à 1ª divisão de futsal. Antes de falarmos sobre este assunto, vamos só ouvir aqui as declarações do treinador do ABC de Nelas, Rui Almeida, pós-jogo contra o FAF.
queira-se ou não que haja justiça ou não no jogo, que haja sorte ao azar, mas foi uma tremenda injustiça para aquilo que aconteceu dentro de campo. Nós acabamos o jogo com eles a empatar a 1 minuto do fim de 5-4 numa bola que não tenho muitas palavras para descrever. Se amanhã tivesse que dar treino e tivesse que montar um exercício para resolver o que foi ali acontecendo, não conseguia. Faltou-nos uma pontinha de sorte. Um sentimento muito grande de injustiça, porque não merecíamos o desfecho que aquilo teve. Joana, depois de ouvirmos aqui as declarações do Rui Almeida, como é que se reage, não é, quando se perde, não por falta de competência, mas por falta de sorte, que muitas vezes acontece, não é? Faltou aquela pontinha de sorte e acaba-se por deitar por água abaixo um objetivo que era muito importante para a equipa, não é? Começo até por dizer aqui em jeito de brincadeira que temos aqui 2 Ruis associados a 2 equipas que estão nestes campeonatos durante muito tempo, ou seja, habituaram-nos a ter sempre uma equipa muito competitiva, com muitos jogadores sempre a lutar pelos lugares cimeiros. Eu acabo por me associar um bocadinho às palavras de ser um sentimento agridoce quando nos Gigantes vimos que foi uma situação matemática pontual. Aqui foi um bocadinho o contrário, estiveram sempre com bons jogos, boas prestações, sempre por cima, e parece que foi aqui um pequeno erro. Coisas que nós sabemos que quem pratica a modalidade, quem está dentro da modalidade, são erros que se tornam caros, e parece que foi mesmo isto que aconteceu. Mas, como digo, esta equipa sempre nos habituou, a ABC de Nelas sempre nos habituou a ter uma estrutura e um plantel bem forte, sempre a lutar por estes lugares. Portanto, penso que é ingrato, é inglório, sabemos perfeitamente e vimos na pele do treinador que está bastante insatisfeito, mas vamos esperar que a próxima época corra tudo pelo melhor e que não haja esse tipo de erros e que se consiga aprender de maneira a consiga ter mesmo um campeonato sólido e com os objetivos que estavam já propostos para esta consigam estar em cima da mesa da mesma maneira para a próxima. Lá está, como a Joana está a dizer, fazer um caminho só maioritariamente de vitórias e chegar ao fim pode-se perder, fazer um caminho instável ou até com maior parte dos resultados sendo derrotas e no final pode ganhar. Mas eu acho que no fundo também o desporto, o futsal, o futebol acaba por ser mesmo isso, são as contas que se fazem no final que importam e felizmente ou infelizmente é o que é, porque acaba por ser inglório, claro, como a Joana diz, porque fazem um caminho brilhante, com esforço e com vitórias, depois, pronto, resulta, não é em nada, mas resulta apenas na manutenção, não é? Sim, eles sempre fizeram, e o ABC de Nelas sempre teve campeonatos bastante bons, bastante positivos, sempre houve uma disputa até aos últimos lugares, sempre deram o seu grito de revolta e se afirmaram na modalidade. É inglório, sim, mas não há... Tinham que ter feito um campeonato perfeito, porque este erro, como o Rui estava a referir na entrevista, pode ter sido alguma coisa que ele pode apontar na arbitragem, pode apontar, etc., e ter feito um campeonato e sentir que foi mesmo inglória esta fase final, estes últimos segundos, minutos, não vamos estar aqui agora a especular, mas temos que levantar a cabeça. A modalidade vive disto, de conquistas, como ao ABC de Nelas. Mas, como disse, nós estamos muito habituados a ver estas equipas. Ele tem tido sempre a equipa bastante boa, tem levado os jogadores época a época, portanto há solidez, há competitividade e, como digo, os objetivos têm que ficar outra vez em cima da mesa para a próxima época. E se calhar a primeira divisão está perto e cada vez mais perto e quem sabe para a próxima época eles conseguem o feito que tanto desejam. Rui, passo agora a bola para si outra vez. Agora vamos falar do Tondela, destas especulações que têm saído na comunicação social acerca da possível saída do treinador Paco Ayestaran e também destas alterações que podem haver na SAD. Ao que tudo indica, David Belenguer pode vender a sua parte. Rui, como é que vês? Isto é tudo especulações neste momento, que eu não sei se até agora foi alguma coisa confirmada, mas tanto quanto eu sei não, o clube, pelo menos a nós, Jornal do Centro, ainda não avançou com nada, são tudo especulações, mas o que é que o Rui tem a dizer caso realmente se venham a verificar estas alterações na SAD e lá está, o futuro da equipa técnica com estas alterações pode estar em risco, digamos assim.
Sim, é uma situação delicada, complicada, porque há toda essa tudo isso que acabou de referir e bem, as alterações na SAD, porque há um grupo de investidores que entretanto saiu, aquele grupo chinês que acabou por sair, do qual depois está o David Belenguer, e que há um montante ainda para liquidar, para pagar, e portanto todas estas definições de fica David Belenguer ou não na SAD vão condicionar depois o futuro também da equipe técnica e as decisões da equipe técnica. Portanto, o PAC acaba por fazer um trabalho dentro e contra aquilo que aconteceu na época anterior, embora apontasse esta época, a determinada altura da época, que pudesse ser das melhores épocas de Tondela na Primeira Liga. O que é certo é que as últimas jornadas não ditaram isso e acabaram por fazer uma época ao nível das épocas anteriores, ou sobretudo da época anterior. Mas é sempre um trabalho interessante naquilo que são os objetivos do Tondela, mas todo este condicionalismos à volta da SAD criam esta dúvida e a certeza, porém, de que provavelmente o PAC não vai continuar ou não continuará, e depois resta saber como é que fica a questão da SAD para depois avançarem as decisões. Obviamente que isto também tem que ser decidido quanto antes para se conseguir preparar a época para não correr riscos, não é? Olhamos para o Rio Ave, em que faz uma preparação de uma época, quase que ganha o AC Milan e consegue ir à UEFA e faz um brilharete, e na mesma época acaba por ter 3 treinadores e cair de divisão, não é? Portanto, as épocas precisam de ser bem preparadas, bem estruturadas. Há jogadores que vão sair já claramente, aqueles que estavam emprestados, sobretudo. É preciso fazer uma equipa à medida do treinador que contratam, não é? E no meu ver e no ver do mundo do futebol, o ideal é contratar primeiro o treinador, as ideias do treinador, e depois construir um plantel à volta destas ideias, e portanto estas decisões têm que ser tomadas o quanto antes, só que obviamente que há muita burocracia no meio, há investidores, há relações que é preciso e situações que é preciso definir, mas certamente que o Tondela, a experiência também de David Belenguer, a experiência do presidente do clube e não da SAD, de Gilberto Coimbra, irão ajudar a resolver tudo isto o quanto antes, para que o Tondela possa de facto, mais uma vez, com rigor e com critério, construir uma época sustentada que possa depois ser de sucesso no fim. Rui, claro que não fazemos previsões aqui do futuro, nem é isso que se pretende, mas imaginando estas alterações e não sabendo quem será o investidor, não fazendo ideia, o Rui antevê que estas alterações podem ser benéficas ou prejudiciais para a equipa? O que é que pensa acerca disto, mais concretamente? A uma altura destas, em que praticamente já se deviam estar a construir uma equipa, nesta altura, porque estamos a pouco tempo de iniciar novamente o campeonato, essas dúvidas estruturais de organização já teoricamente deveriam estar definidas, mas é algo que não, enquanto adepto do Tondela, é algo que não me assusta muito, porque está alicerçado numa pessoa que já tem muita experiência do futebol da Primeira Liga, e portanto, se não for pelo caminho A, já existirá com toda a certeza um caminho B e um caminho C, e portanto, e a partir daí, em função do avançar das coisas e da resolução de todos estes casos pendentes, obviamente que existirá uma estratégia B e C para seguir, e o clube permanecerá, porque as pessoas vêm e ficam no futebol. Isto tem que ser um pouco assim, com muita frieza. As pessoas, os treinadores, os jogadores, os diretores, os presidentes vão e vêm, e o clube fica. Portanto, o clube tem que estar sempre acima de tudo e de todos.
mas acima de tudo quem faz o clube são as pessoas e as pessoas que estão no clube, retirando obviamente os investidores, as pessoas que estão no clube já há uns anos e que estruturaram para o clube a solidez que tem neste momento na Primeira Liga, lá está, terão a capacidade de manter o rumo dos acontecimentos e de manter o clube na Primeira Liga, que é, por aquilo que foi passado recente, o lugar onde merece estar. Muito bem. Rui, obrigada por esta sua opinião. Em breve penso que saberemos mais alguma coisa, porque lá está uma questão de timings, devem ser anunciadas novidades quanto a isso. Joana e Rui, obrigada mais uma vez por estarem connosco neste comentário à Jornada Desportiva. Resta uma boa semana para vocês. Para quem nos está a ver, muito obrigada também por continuar desse lado. O Centro Desportivo volta para a semana.